a gente caminha muito com a produção e com a produção executiva, né? Então, assim, a gente conhece muito os processos, os tempos que a pós precisa, o tempo de figurino, de maquiagem, de organização do set. Tem diretor que chega no dia da filmagem e ele não sabe nem a ordem das cenas que serão filmadas, né? Tipo, o que filmaremos hoje, assim. Então, assim, exatamente por isso, ele é o criativo, né? Não necessariamente ele sabe. Mas eu sempre acho que quanto mais você sabe de todos os departamentos, informações, prazos, tempos, necessidade de produção, tudo ajuda. Uhum. Tudo vai ser bastante útil, assim, sabe? Eu, por exemplo, tenho que saber coisas de pós, tenho que saber algumas coisas de locação, quanto tempo a elétrica vai demorar, né, para montar essa luz, 3 horas, 4 horas. Então, assim, acho que é isso, assim, quanto mais conhecimento, mais informação, melhor vai ser o resultado do seu trabalho. Mas não necessariamente você tem que ser assistente de direção para virar um diretor. Acho que isso é bem importante deixar claro, assim. Pensando aí dentro da área da assistência de direção, enfim, nos seus vários âmbitos, o relacionamento interpessoal, ele é essencial, Sim. né? Enfim, eu acho que por várias questões aí de orquestrar um set, realmente é um negócio muito louco. E aí uma pergunta que é quando essa comunicação não está acontecendo, por exemplo, quando tem dificuldades nessa comunicação, o que fazer, assim? O assistente de direção ele é um pouco o psicólogo da equipe, né? Que a gente sabe que assim a gente nunca vai trabalhar no prazo ideal, assim, nas condições ideais, né? Porque fazer cinema, qualquer coisa aqui é um pouco mais guerrilha às vezes, né? Uhum. Então a gente tem muito essa função que assim a gente precisa trazer harmonia para as equipes sempre. Então a gente acaba sendo o que corre entre todas as equipes e junta as informações, tal. Então assim a gente tem que lidar com esse lado humano. Sabemos que quando você vai conviver com as pessoas aí durante 5 meses, 4 meses, precisa ter uma harmonia no set. Então, acho que assim, o que vale é você sempre tentar trazer a equipe junto para si e entender onde está o problema. O que está acontecendo, sabe? A gente tem que saber ouvir e, assim, uma das nossas funções é trazer as soluções. E, assim, é sempre importante pensar que é uma equipe, né? Então, e durante esse processo, vai ter gente que não vai estar todo dia bem, vai ter problema em casa que você vai acabar trazendo para o set, independente, né, Sim. do que aconteça. Então é muito importante, assim, ter essa coisa, assim, a gente precisa se colocar sempre no lugar do outro, né, e entender, ó, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, o que a equipe pode melhorar. O que importa é assim, a gente tem que se ajudar sempre, porque o resultado final tem que ser o melhor possível, né? Então, acho que isso passa muito no assistente de direção, assim, a gente acaba sendo um pouco psicólogo da equipe inteira, assim, dos departamentos. Que a gente entende as dificuldades, né? A gente sabe que todo mundo ali está trabalhando sobre um estresse, umas condições que não são sempre as ideais. Mas, assim, o que importa é o resultado tem que ser o melhor. Então, vamos conversar, vamos entender o que cada um pode melhorar, da equipe em geral mesmo, e correr junto. É isso. Massa. Eu estudei produção no Instituto Criar. E muito louco, porque eu entrei no mercado, né, aí no departamento de direção, que aí era um lugar que tem pouquíssimo conteúdo, né, e cursos e formações voltadas para ser assistente de direção. E aí eu entrei e falava, não, eu quero ser produção de set. Era esse o lugar que eu pensava, eu estudei produção, quero ser produção de set. Já fazia produção em vários outros lugares da vida, trabalho com voluntariado. Então, a produção é uma coisa que está sempre em constante movimento na minha vida. E aí, entrar no mercado como assistente de direção foi muito louco, assim, de entender que na direção também tem uma parcela de produção muito grande, né? É também um fazer de produção muito grande, né? Sim, acho que assim, na área do assistente de direção, você tem que saber um pouco de tudo o que acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem que saber, quando você vira para o produtor e fala assim, eu quero mais 10 figurantes, a gente tem noção que isso, assim, são mais 10 figurinos, são mais 10 pessoas para serem maquiadas, 10 pessoas para a gente alimentar, transportar. Então, a gente tem que ter uma noção também de produção, que eu acho que é super importante. Eu acho que todo mundo deveria passar pela produção um tempo, Sim. porque isso é muito importante, assim.
E quando eu falo isso, significa, imagina, eu estou maquiando mais 10 pessoas, eu tenho menos tempo de filmagem, tem muitas coisas que implicam, né? Então, e como assistente de direção, você tem que entender também, por exemplo, até pós, como é que eu vou filmar isso? Eu vou filmar a pessoa num celular, é tela verde, é celular ligado, é tela cinza, né? Então, assim, acho que todos os processos precisam ser, quanto mais conhecido por todos, isso ajuda muito. Então é interessante você falar isso porque assim, eu fui fazer a faculdade de cinema pensando, todo mundo que está lá quer ser direção, né? Acho que 90% quer ser direção. Sim. E durante a faculdade eu fui caminhando para virar produtor. O meu projeto de conclusão de curso, eu sou produtor dele. Vários outros curtas eu fiz como produtor. Eu entrei aqui no O2 na coordenação de produção, fiquei 4 anos fixos aqui. Já estava estagiando em algumas publicidades no final de semana, quando eu estava livre na produção. E daí foi que aconteceu meio que um acaso, assim. Como eu pedi para o produtor, você tem que ser freelancer, né? Eu pedi para desligar aqui do O2, né, da coordenação de produção. E como eu sabia fazer teste de VT nesses estúdios aqui, eu conheci o Juarez, que era um assistente de direção que estava voltando para o mercado depois de um tempo. E ele falou, ó, como eu estava um pouco longe do mercado, eu preciso de alguém que tope fazer comigo um estágio na direção. E eu precisava, né? Financeiramente. Eu falei, tudo bem, Juarez, vamos nisso. E daí eu voltei para essa área, assim. Então, eu entrei na faculdade querendo ser, né, direção, tal, virei produtor e daí, por um acaso, acabei caindo na assistente de direção. Então, acho que assim, é muito fácil você ir se apaixonando por outras áreas, né? Isso é meio comum um pouco no nosso meio, assim. Você entra num departamento e se apaixona por outro, assim. Isso é ótimo, porque eu acho que tem essa relação e quanto mais você conhece de outras áreas, melhor a sua equipe vai acabar fluindo, né? Que massa. Você falou, tipo, todo mundo devia estudar produção, né? Eu também acho. Sim. Né? E aí, em todas as outras coisas que eu faço, eu falo, gente, vocês deviam passar pela produção. Sim. Porque às vezes vocês vêm com uns pedidos muito maluco, que é isso, né? No coletivo dentro da periferia e tal. Quando a gente pensa em se fazer coletivo, é isso, todo mundo faz tudo, né? Sim. Não tem essa coisa dessa divisão de função hierárquico, igual é no cinema, na grande indústria do cinema, né? Nos coletivos, todo mundo faz um pouquinho de tudo. E aí, às vezes, tem umas coisas muito malucas. Eu falo, gente, vocês precisam estudar produção. Vamos fazer um pouquinho de produção antes pra gente poder caminhar junto? Porque, enfim, eu acho que traz uma boa noção de tudo, assim. De tudo, de verdade. Kit Fel, eu escutei alguns podcasts de Kit Fel, que ela participou. E ela comenta sobre assistência de direção não é um departamento onde você é diretor. É um departamento à parte disso. Que trabalha junto, mas enfim, assistente de direção é um departamento. E aí compreendo super que esse é um caminho para se tornar diretor, é um caminho muito, muito fácil também para se tornar diretor. Mas para você, pelo menos, ser assistente de diretor, ser assistente de direção, enfim, é uma preparação para se tornar diretor em algum momento? A Kit Fel é uma pessoa maravilhosa, profissional muito competente. Vou deixar aqui que eu sou fã declarado dela. E ela está totalmente correta nisso. A gente confunde um pouco as coisas aqui no Brasil, que se você é assistente de direção, você quer ser diretor. Não necessariamente é assim, tá? Pode ser que você fique a vida inteira sendo assistente de direção e vai continuar assim, né? E, de fato, o assistente de direção, ele tem que ser uma pessoa que organiza tudo. Pessoa completamente ali sistemática, vai pensar no plano de filmagem, na ordem do dia. Não necessariamente, às vezes, você tem a criatividade que o diretor tem, né? Aquele envolvimento artístico, assim. A gente é um pouco mais mão na massa, assim, né? Vamos ali entender como é que a gente organiza isso aqui. Então, acho que é bom isso ficar bem claro, assim. Não significa que um dia você vai ser diretor, né? E eu acho que a beleza está nisso, assim. São funções diferentes, né? A gente ali está muito no dia a dia, com as equipes, pensando em como tornar viável a filmagem, a ordem que você vai filmar tudo, tal. E o diretor está ali pensando, decupagem, criando coisas, entendeu? Então, são departamentos mesmo um pouco, bastante diferentes, assim. É lógico que a gente também ajuda, às vezes, numa função criativa,
A gente faz análise técnica, dá opinião, fala, ó, acho que falta isso, falta aquilo, pode melhorar aqui e tal. Mas são funções bastante diferenciadas mesmo. Não necessariamente, começa fazendo assistência de direção que você vai virar diretor. Não é assim. E eu também fico pensando que para que as pessoas se tornem diretor, esse é um caminho, a assistência de direção é um caminho para se tornar, mas eu acho que não é o único caminho, né? Eu acho que tem como se tornar diretor independente do departamento que você passa, enfim. E aí compartilhar um pouquinho de que na minha cabeça, de quem está começando também, se tornar diretor ou diretora, depois que você passa como AD durante um período, é muito valioso, eu acho que acrescenta muito. E eu falo muito com a experiência que eu tive do último projeto que eu fiz, que eu fui aprendiz. Te dá uma outra visão, inclusive do geral, que o departamento te traz uma visão daquilo, né? Por mais que você compreenda conforme como tudo está acontecendo, você tem uma visão sobre o seu. Você tem um geral do seu, do departamento que você está trabalhando, seja o figurino, a maquiagem, o som, a produção de arte, enfim. E aí eu acho que se tornar diretor ou diretora passando pela assistência, eu acho que traz bagagem para isso, assim, sabe? Exatamente. Eu acho que assim, a gente não existe um caminho certo, né? Tipo assim, é certeza que se você fizer isso hoje, amanhã você vai estar em outra função, tal. Eu acho que ajuda. Como eu te falei, assim, até se você faz a assistência de direção, a gente caminha muito com a produção e com a produção executiva, né? Então, assim, a gente conhece muito os processos, os tempos que a pós precisa, o tempo de figurino, de maquiagem, de organização do set. Tem diretor que chega no dia da filmagem e ele não sabe nem a ordem das cenas que serão filmadas, né? Tipo, o que filmaremos hoje, assim. Então, assim, exatamente por isso, ele é o criativo, né? Não necessariamente ele sabe. Mas eu sempre acho que quanto mais você sabe de todos os departamentos, informações, prazos, tempos, necessidade de produção, tudo ajuda. Tudo vai ser bastante útil, assim, sabe? Eu, por exemplo, tenho que saber coisas de pós, tenho que saber algumas coisas de locação, quanto tempo a elétrica vai demorar, né, para montar essa luz, 3 horas, 4 horas. Então, assim, acho que é isso, assim, quanto mais conhecimento, mais informação, melhor vai ser o resultado do seu trabalho. Mas não necessariamente você tem que ser assistente de direção para virar um diretor. Acho que isso é bem importante deixar claro, assim. Eu acho que o audiovisual tem diversas linguagens aí, né? A gente pensar a publicidade, o conteúdo, a televisão, o reality. E as funções de AD, elas mudam de acordo com essas linguagens ou, enfim, tem as suas funções e ser AD na publicidade, no conteúdo, na televisão, papá, é a mesma coisa? Muda bastante. Cada formato tem sua particularidade. E até mesmo a gente está falando, às vezes, de programas essenciais, assim. Então, por exemplo, quando você vai fazer um longa, uma série, você tem que saber mexer no Movie Magic, que é o programa onde você vai fazer todo o planejamento, né? Quantos dias o ator vai trabalhar, quantas vezes você vai usar aquele animal em cena, tanto de figurante e tal. Então, assim, tem todo um tipo de raciocínio mesmo, né? De como você vai elaborar a série, o longa. O que é muito diferente, por exemplo, de uma live. Né? A live, você vai lá, você faz um ensaio num dia anterior e é tipo um programa ao vivo ali, né? Você vai ficar algumas horas fazendo. E uma publicidade também, que tem um prazo muito menor. A publicidade entra, teoricamente, em 5 dias, uma semana, você está filmando. Então, assim, é uma diária só de filmagem. No máximo, você tem um pré-light, às vezes, quando é uma coisa muito grande e tal. Mas é uma coisa muito mais rápida, né? Assim, o seu envolvimento é aquilo, junta uma equipe, trabalha loucamente 10 dias, uma semana e já entrega o trabalho, assim. Então, assim, até as ferramentas que você acaba usando no processo são diferentes, né? Eu não vou usar um Movie Magic para fazer uma publicidade, que é meia dúzia de atores, uns 10 figurantes numa casa só, né? Até de algumas coisas mesmo, assim, quando você faz uma publicidade, você tem o relacionamento com a agência, né, que é quem te contrata, e o cliente. Você deve algumas coisas para o cliente, né? O cliente é o seu contratante. Então, assim, existe também um equilíbrio entre o artístico e o que você deve entregar, né? Então, assim, a publicidade também tem esse outro caminho, assim, né? Você é um contratado, assim. Quando você vai fazer uma série, um longa, você desenvolve muitas outras coisas, você tem um lado artístico, né? Então, assim, a forma de você lidar é muito diferente mesmo.
Inclusive no próprio set de filmagem, às vezes, sabe? Uhum. Quando você está fazendo uma publicidade, termina ali a cena, você pergunta, agência, cliente, está tudo certo? Filmou o seu produto da forma correta? Eles dão um ok, ok, vamos para a próxima cena, entendeu? Quando você está fazendo uma série longa, é artístico, é outra coisa, assim, né? Coisa mais do diretor mesmo, assim. Então é bem diferente o processo mesmo, bem diferente. Eu trabalhei numa série, né? O projeto que eu trabalhei foi uma série. E aí, muita gente, assim, é sempre muita coisa, né? E a gente pensar o Movie Magic é uma grande loucura, de muitas informações, é tudo contido num único programa. E às vezes eu ficava olhando e falava, meu Deus, o que é isso? Que em algum momento assusta, né? E aí as pessoas falavam muito que é isso, assim, a publicidade, ela é um caminho muito mais maluco. Roda muito dinheiro, mas é muito mais aqui, ó. Você não tem esse tempo de sentar, de pensar algumas coisas. Enquanto você está sentado pensando uma, você está aqui lendo outra, porque as coisas acontecem num ritmo muito mais frenético, assim. E eu também tive algumas relações com algumas pessoas que trabalharam em reality, que também é um pouco menos, é mais do que a série e menos do que a publicidade. Fica nesse meio, assim. E aí, muito louco pensar esse meio tempo. E aí, quando eu penso na publicidade, uma coisa que me deixa um pouco assustada assim é pensar que é isso. Você tem ali um cliente, que é a pessoa que está ali avaliando e que não necessariamente ela tem o conhecimento do audiovisual. Ela tem o dinheiro, ela que está bancando e ela quer aquilo. E eu acho que tem um dificultador, pelo menos na minha cabeça, que é conseguir conciliar o possível, o ideal do real, na verdade, né? Porque o ideal que está na cabeça do cliente é aquilo que ele quer e o que é possível, o que é real de fazer, né? E como que você vai conciliar isso? Como é que você balança essas coisas com a maquiagem falando, não é possível fazer isso, não dou conta de fazer. E aí você tem que falar pro cliente, ó, não dá. E o cliente fala, eu quero porque eu tô pagando. E eu quero. E como que a gente concilia isso, né? Eu acho que é uma grande loucura essa coisa de lidar com o ser humano ali propriamente. Porque o diretor, ele sabe, é isso, assim, não é possível, vamos buscar uma outra estratégia. O cliente não necessariamente. Sim. Né? E eu acho que esse balé, ele é muito maluco. Eu acho assim, a publicidade ela mudou muito, né, dessa publicidade, anos 90, início dos anos 2000, ela precisa se adaptar. E eu vejo que assim, as agências e os clientes estão muito ligados nisso. Eles se adaptaram, hoje eles trazem muito mais conhecimento assim do que precisa, qual que é o jeito bonito de inserir, né? Não é aquele hard sell que a gente antigamente fazia, que era vai lá, dá o close do produto, põe uma narração. Acho que assim, eles se adaptaram muito. E hoje todo mundo tem muito mais consciência, assim, qual que é o melhor jeito para vender o meu produto. Às vezes fazendo um tipo de publicidade que eu coloco na mão de um influencer, ou, putz, não, ainda preciso uma propaganda que eu mostre o carro, que vai passar na TV, assim. Até porque você tem novas mídias, né? Então você, assim, aumenta as possibilidades de como vender o seu produto. Então o que eu sinto é, agência e cliente hoje, eles estão muito adaptados para as novas realidades, assim. E a gente está aqui também para ajudar, assim. Eles têm consciência, tipo assim, ó, o que a gente precisa é isso. Qual que é a melhor forma de fazer isso? E eles dão muita liberdade para o diretor ir lá, falar, ó, acho que o roteiro, né, da propaganda ali, acho que dá para adaptar isso. Esse é um jeito mais legal. O que está acontecendo muito em publicidade atualmente existe o tratamento que o diretor faz. Então ele recebe o roteiro, ele faz o tratamento que é, ó, eu acho que esse filme vai ficar legal assim. Então você fala que tipo de locação você quer usar, qual que vai ser a sua linguagem cinematográfica, cinematografia, tipo de atuação. Você faz, já dá toda uma cara para esse projeto, a agência e cliente avaliam e falam, putz, gostei muito da sua visão. Então vamos achar o meio do caminho, como é que vai ficar lindo e ainda ter o intuito comercial, né, que é uma propaganda e tal. Então eu vejo que o pessoal está muito adaptado assim para essa nova realidade, né, rede social, até formato mesmo, né? Quando você fala hoje do Instagram, você fala já do formato mais quadradinho para ver no celular ali, né? Não mais wide e tal. Então, assim, eles se adaptaram e a gente também acabou se adaptando, assim. E acho que sempre buscando o meio termo, assim, a melhor forma, o jeito mais bonito, criativo, mas lembrando que temos o compromisso de vender, né? Eu acho que o cinema em si, ele vem evoluindo em várias questões, né? Mas eu acho que a gente ainda pena algumas coisas de inserção de novas pessoas dentro do cinema.
Acho que sim, mas Sinto acho que falta desse lugar. é, todo mundo está tendo uma maior, como fala, consciência política e social. Uhum. Acho que isso veio das empresas, dos produtores e assim até mesmo de programas governamentais, né, de fomento, seja para etnia, classe social. Então, eu vejo que é um meio que hoje é muito democrático e aceita e sabe que ele tem uma função social muito grande, né? Uhum. Então, eu vejo que assim publicidade, conteúdo em geral, todo mundo hoje está consciente do que precisa ser feito, que a gente tem um dever cívico, social, econômico, né, de ser mais democrático com as pessoas de todas as formas. Assim. Acho que estamos melhorando, falta muito, não Uhum. dá para negar que falta muito, a gente está começando nisso, mas a partir do momento que todas as próximas gerações e nós mesmos formos mais conscientes, acho que vai ser um meio muito mais democrático. Que bom, que bom. Por um lado, é uma coisa que acalanta um pouquinho, né? De pensar que esse movimento está acontecendo devagar, quase parando, mas que ele está acontecendo, assim. Da preocupação de inserir essas novas pessoas dentro do mercado, e ainda mais como assistente de direção também. A direção é um lugar super fechado também, né? Super é isso, assim. As pessoas sempre chamam para sua equipe quem você já conhece, a forma de trabalhar, porque é isso, assim, é quem também vai orquestrar. Então, colocar outras pessoas é também ficar um pouco à mercê de será que essa comunicação vai rolar, será que não, né? Nesse último projeto, a primeira AD, que eu estava trabalhando na Rios, a gente falava muito sobre a importância do uso do rádio, por exemplo. Por exemplo, enquanto terceiros, de estar ali no camarim, de estar comunicando o que está acontecendo, né? Sim. Em todas as outras coisas que eu já fiz, no coletivo, enfim, você mal tem o rádio. E às vezes é isso, assim, o rádio ele é muito mais para brincar, de ficar ali passando uma informação, de falar assim, ei, olha o que é, hein? Muito mais para fazer a graça do que necessariamente para passar a informação. E aí depois eu fui entender que o rádio ele tem uma função muito importante, que é também de manter essa comunicação. E aí eu entrei nisso por conta do Criar, o Criar me inseriu nesse mundo audiovisual que é muito maluco e um lugar de muitas potências, né? Mas que é isso, quando eu entrei eu fiquei olhando e eu falei, gente, é isso, todo mundo aqui já se conhece. O novo sou eu, Sim. né? E aí eu também fiquei pensando muito como é que a gente consegue furar essa bolha, assim, como é que a gente insere novas pessoas, mantendo também a equipe que a gente consegue trabalhar bem, mas como que a gente insere novas pessoas, né? Como que a gente traz essas potências e potencializa e fomenta essas pessoas, assim, sabe? Eu acho que assim, isso é natural de toda equipe, você sempre gosta de trabalhar com quem você já conhece, né? Até porque assim, como eu te falei, ali é um tempo que você vai conviver meses com as mesmas pessoas, tal. Então, é natural as equipes trabalharem com quem conhece. Eu acho que assim, todo mundo está um pouco mais consciente, acho que a gente sabe que essa troca é muito importante. Você trazer algumas pessoas novas, porque é um departamento grande, né? Os departamentos de conteúdo são grandes, né? A gente não está falando tipo, só tem 2, 3 pessoas. São Né? departamentos com 10, 12, muito mais. Enormes. Então, acho que assim, essa consciência de que vamos trazer outras pessoas, porque essa troca é muito importante, né? Isso acaba fluindo melhor. E eu vejo que assim, as próprias produtoras e os streamings estão muito preocupados e estão com essa consciência social, né? Então, assim, eles te obrigam, né, naturalmente, nesse departamento, vamos colocar pessoas, né, em condições sociais não tão favoráveis, a gente vai dar o equipamento para eles, então eles dão o computador, essa pessoa até quando termina o projeto fica com o computador, ali você conviveu com todas as equipes, natural, às vezes não necessariamente só a assistente de direção, né? Uma outra equipe, puta, adorei essa pessoa, vou chamar ela para comigo e tal. Então, acho que assim, isso é uma coisa que ainda bem que vem mudando, assim. Isso, inclusive, das produtoras mesmo, como eu te falei, os próprios streaming já obrigatoriamente colocam pessoas menos favorecidas nas áreas para estagiar, para entender como conhece, porque não adianta nada. Você vai e faz uma série comigo, acabou, você não tem o equipamento, você não, né? Então, assim, precisa ter um trabalho contínuo sempre. Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo está forçando, que vai acontecer e já é uma realidade. Assim, ainda bem que isso não muda mais. Você
estava na produção, foi para assistente de direção. Uhum. Daí, assim, você está gostando, você está achando muito diferente? O que você está achando? Muito diferente eu achei pouco, assim. Eu achei que são coisas que se dialogam bem. Sim. Todos os curtas que eu fiz antes, tanto nos processos do criar quanto nos coletivos, depois eu fui entendendo que eu fui tanto produtor quanto assistente de direção, porque as coisas estavam muito interligadas. E aí eu falava, não, eu quero ser produtor de set, eu quero ser platô, porque o platô sabe de tudo que está acontecendo, eu quero esse lugar. E aí eu comecei a olhar e falei, assistente de direção é bom, você sabe de tudo que está acontecendo, as informações passam por você, está muito próximo do elenco, e aí são as coisas que brilham os olhos, porque aí você fala assim, nossa, porque aí eu cheguei em casa contando. Falo, não, tava com a ator, tava, a gente conversou, rimos, kkk. E aí eu acho que tem essas coisas que brilham os olhos, eu falei, não, acho que direção é esse lugar que eu quero. Eu sei tudo o que está acontecendo, aonde concentra também dinheiro, então eu também sei ali que a direção é bem favorecida em alguns pontos. E é um lugar que eu estou gostando, assim, que eu estou explorando. E eu falei, não, é isso, vamos atrás de conteúdo, vamos atrás de estudar também assistência de direção. Acho que esse é o lugar de vamos fomentar um pouco esse lugar, assim, que é importante. Esse lugar, ele é muito bacana, apesar das pessoas não falarem tanto dele. Mas esse é um lugar muito bacana, é uma função essencial, assim tanto quanto as demais funções. Mas ter um assistente de direção é essencial para orquestrar mesmo, assim, toda essa loucura. Exatamente, acho que é essa coisa que você falou, né, de orquestrar, assim, no assistente de direção, na fase de pré-produção, antes de começar a filmar, ele caminha junto com a produção e a produção executiva, né? Então, assim, Sim. é o momento que a gente vai organizar tudo, como é que os processos de cada departamento, olha, entrou então o conteúdo, faz a reunião geral, faz a análise técnica com todo mundo, bate ali o roteiro, né? E a gente vai passando as etapas, olha, então a arte vai ter uma semana, 10 dias para apresentar ali as referências, o pessoal de pós senta com a gente, mostra, ó, essas cenas tem que filmar assim e tal. Então, acho que a gente tem todo esse processo antes de começar a filmar, que é muito importante. Então, assim, caminhar junto mesmo com a produção executiva e cada departamento individual, né? A gente vai lá, conversa e fala, ó, seu prazo é esse, tá tudo bem, dá tempo, não dá, então vamos repensar aqui. Então, a gente tem esse momento de orquestrar tudo, assim, conforme vai acontecendo. Em paralelo, a gente vai fazendo o plano de filmagem, né? Uhum. E é muito diferente. Daí, quando realmente chega a hora de filmar, o plano já está elaborado, ordem do dia, todo mundo sabe, ó, esse dia, então tem que filmar isso, preciso do cachorro nessa diária, tanto figurante, o ator chega a tal hora, vai embora tal. Então, muda um pouco, né? O nosso momento pré e depois durante a filmagem. Daí a filmagem é set e é isso. É lógico que é muito orgânico, né? Uma filmagem é muito orgânica. Então, o ator ficou doente, não vai poder mais filmar amanhã, a locação teve um problema, a gente vai adaptando, né? Tipo um jogo de futebol, né? Você toma um gol, junta todo mundo, e aí, qual que vai ser a tática? Vamos lá, muda e vai para o ataque de novo, né? Então, acho que isso é muito orgânico da nossa área, assim. A pré é uma coisa e quando você começa a filmar é outra coisa. totalmente, assim. E a relação também, né, com os departamentos muda bastante. Com certeza. Assim. Acho que é uma das nossas principais funções, é essa, além de estar ali blindando o diretor, né? O diretor que tem que estar concentrado, como é que eu vou filmar isso? A gente tenta não deixar nenhum problema chegar perto dele, assim. São várias funções, né, que o assistente de direção acaba fazendo. Assim. Que ótima troca. Bom demais. De verdade, que ótima troca. Pela possibilidade, inclusive, de entender algumas coisas com alguém que já está há mais tempo, que vem também do mesmo lugar, que é produção, papai, e aí vem para esse lugar de direção. Enfim, agradecido pela possibilidade de troca mesmo. Essa troca é muito importante. Que, assim, a experiência de um lado, essa energia que vocês trazem, que é maravilhosa, assim, nova forma de pensar, tudo. Acho que isso é bom para todo mundo. Só ajuda mesmo, todas as equipes. Te desejo sorte e trabalharemos juntos, com certeza. Com toda certeza. Bom demais.